Muito bom dia para você que está com a gente aqui no nosso Facebook Católicos em Dublin, nesta quinta-feira, hoje dia 18 de junho. Uma alegria ter todos vocês aqui com a gente para o programa O Pão da Palavra. Vamos então iniciar o nosso Pão da Palavra de hoje, fazendo uma oração, como sempre, é sempre bom, e principalmente hoje que vamos falar muito de oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos te pedir nesta manhã o teu Divino Espírito, porque sabemos que é Ele que nos dá o dom da oração. É Ele que nos dá a graça de vos reconhecer como Pai e de chamá-lo de Pai, como Jesus nos ensinou. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Bom, antes da gente começar e fazer a leitura do Evangelho de hoje, quero convidar você a compartilhar a nossa live. A palavra de Deus, ela precisa sempre ser propagada, ser espalhada. Então, a gente pede que você possa clicar aí, compartilhar, também curtir, que você possa copiar o link e mandar nos grupos de WhatsApp, mandar para os seus contatos, para que mais pessoas se juntem a nós para ouvir e para meditar a palavra de Deus. É sempre uma alegria e sempre muito importante. Depois do almoço, quando já estiver o link disponível no YouTube, que você possa também partilhar e compartilhar o link no YouTube. Então, o Evangelho de hoje é tirado mais uma vez de São Mateus. Estamos no capítulo 6, versículos 7 a 15. Jesus disse aos discípulos: nas vossas orações, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirdes. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, meus amigos, nós continuamos, então, meditando na liturgia durante a semana, o Sermão da Montanha. Na semana passada, na segunda-feira, quando iniciamos na liturgia a leitura do capítulo do Sermão da Montanha no Evangelho de São Mateus, nós dizíamos que o Sermão da Montanha ele é colocado por Mateus justamente para mostrar e para apresentar à comunidade mateana Jesus como sendo o novo Moisés.
Vale a pena a gente recordar que o Evangelho de Mateus, e o Frei Severino também relembrou isso agora no começo da semana, vale recordar que o Evangelho de Mateus, ele é escrito para o grupo de cristãos vindo do judaísmo. Então, portanto, os judeus que se convertem, que aderem ao cristianismo e que tinham aquelas práticas que receberam dos pais, que herdaram dos pais, aquelas práticas religiosas judaicas. Portanto, a lei de Moisés, o seguimento à lei de Moisés. E Mateus, ele quer mostrar para aquela comunidade, para aquele povo, que eles não precisam romper com a tradição religiosa que receberam dos antepassados, porque Jesus, ele é um novo Moisés. Ele é alguém que vem para superar aquela lei de Moisés, para dar, mas não no sentido de aboli-la, mas no sentido de dar a ela pleno cumprimento. Que Jesus, ele é o cumprimento daquilo que já estava nas escrituras antigas. E, portanto, da mesma forma que Moisés sobe a montanha para falar com Deus, no alto da montanha Moisés recebe as tábuas da lei e leva ao povo que estava na caminhada pelo deserto rumo à terra prometida, no caminho do êxodo, no caminho da fuga da escravidão. Da mesma forma, Jesus, como novo Moisés, Mateus o coloca no alto de uma montanha, e é no alto da montanha, como dizíamos na semana passada, que Jesus vai apresentar aos seus discípulos, portanto, aos cristãos, a nova lei. A lei que nos dá o pleno conhecimento da vontade de Deus. Uma lei que nos mostra qual o caminho do reino de Deus, qual o caminho para a implantação do reino de Deus, que é o que Jesus veio fazer aqui. E falávamos das bem-aventuranças como esse grande caminho para a felicidade, como este grande caminho para que nós possamos viver como cristãos. Pois bem, Jesus então, ele vai nos ensinar neste discurso na montanha, como novo Moisés, uma nova forma de se relacionar com Deus. Como é que nós então vamos ter este contato com Deus? Através da oração. Mas que tipo de oração é esta? E é isso que o capítulo 6 de São Mateus vai nos ensinar. Nós já vimos ontem o começo deste discurso de Jesus sobre a oração. E Jesus, nesse capítulo 6 de São Mateus, ele vai nos mostrar 3 tipos de oração. Nós vamos ver que 2 tipos, na verdade, são contramodelos de oração. Jesus mostra 2 formas que o povo costumava rezar naquela época e que Jesus não aconselha aquelas formas de oração. E depois ele vai mostrar uma terceira forma, um terceiro jeito de rezar, que é justamente a maneira que Jesus nos indica, a maneira que Jesus recomenda para rezarmos. Então, a oração de Jesus vai nos mostrar que esta prática da justiça, esta prática do amor que Jesus ensina no seu Sermão da Montanha, através das bem-aventuranças, mostrando, nós lemos nos últimos dias, na semana passada, as novas práticas da lei, que Jesus diz, a lei de Moisés dizia isso, eu porém vos digo aquilo. Então, nós vimos que Jesus leva a lei a um sentido mais profundo, ao seu sentido original, ao sentido que foi querido por Deus. Muito bem, hoje Jesus vai nos mostrar que para seguir aquela lei, que para fazer a vontade de Deus, nós precisamos estar numa relação de intimidade com Deus. Jesus vai mostrar hoje para nós que para a gente
viver uma vida em santidade, para a gente viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, é preciso que nós estejamos sempre perto dele, que desenvolvamos com Deus uma comum união, uma comunhão, portanto. E como é que se faz isso? Através da oração. Nós vemos, meus irmãos, que nos evangelhos, Jesus o tempo todo ele está em oração. O tempo todo Jesus busca este caminho, esta unidade com o Pai. Os evangelhos vão sempre nos mostrar isso. Ora, Jesus se retira do monte para rezar. Ora, ele se afasta do grupo e vai rezar sozinho. Ora, ele reza junto com o grupo. Ora, ele vai, por exemplo, momentos antes da sua condenação, ele se retira no horto e lá ele faz aquela oração ao Pai. Então, Jesus, e mesmo no alto da cruz, Jesus faz a mais profunda das suas orações, chamando Deus de Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Olha, este é o ápice da oração de Jesus, quando ele coloca nas mãos do Pai o seu espírito, ou seja, toda a sua vida, tudo aquele que ele passou fazendo, agora está consumado, está nas mãos do Pai. Então percebam como que a vida toda Jesus está na presença do Pai. Mesmo quando ele ainda era adolescente, vocês se lembram que São Lucas vai dizer que Jesus tinha ido para Jerusalém com a sua família para a Páscoa, estava naquela peregrinação e na volta, depois já de alguns dias, eles se dão conta, Maria e José se dão conta de que o menino não estava na excursão e vão procurar, e onde é que encontram Jesus? No templo, em meio aos doutores, falando das coisas do Pai. Então percebam, minha gente, que Jesus, todo o seu ministério, toda a sua atividade, sempre esteve numa relação profunda com o Pai. Jesus veio do Pai. Então, o ministério de Jesus, ele não pode ser compreendido se nós não entendermos a sua relação profunda com Deus. Isso é um ensinamento muito grande para nós, meus irmãos, que a nossa atividade na igreja, ela precisa sempre estar nesta comunhão com o Pai. Porque senão a gente cai no risco do ativismo. Então, às vezes, a gente tem tanta coisa para fazer na comunidade, tantas atividades, que a gente fica nesse pragmatismo, apenas na prática, apenas no racional. Eu tenho que fazer isso, e aí eu divido o meu tempo, e aí eu me organizo. Mas, o que é que alimenta isso tudo? Porque fazer planejamento, e às vezes as nossas comunidades têm belos planejamentos pastorais, as nossas dioceses, isso é importante, porque Jesus diz, é preciso planejar, porque senão vai construir uma torre e ela vai cair porque não teve planejamento. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos compreender que as nossas comunidades, elas não são empresas, elas não são escritórios apenas para timbrar papéis, apenas para desenvolver planos. Não. Antes de tudo, nós precisamos ter de novo a prática da oração. Eu posso falar por mim, nesse tempo da pandemia, o Senhor tem me dado a graça de redescobrir o valor e a importância da oração. Nesse tempo da pandemia, eu tenho percebido o quanto que eu estava precisando rezar mais. O quanto que eu estava precisando me debruçar de novo nesta oração silenciosa, nesta de tirar momentos do dia para
a oração. E agora que as coisas aqui em Dublin estão voltando, estão tudo se reabrindo e o trabalho voltando, essas coisas, já estou percebendo, olha, o risco de novo esquecer a vida de oração. Esta é uma tentação que sempre nos rodeia, de nós ficarmos tão atarefados e nos esquecer desta fundamental relação que precisamos cultivar com o Pai. Porque nós rezamos em comunidade, sim, e esta é a grande oração que podemos fazer e que precisamos fazer, porque a oração cristã é uma oração em comunidade, mas precisamos também do nosso momento, da nossa intimidade com o Pai, e nós vamos ver que é disso que Jesus vai falar. E Jesus, ele nos dá então 3 tipos de oração e vai nos corrigindo e nos levando ao 3º tipo de oração, que é a oração que agrada a Deus. No Evangelho de ontem, que é o versículos 5 e 6, os versículos 5 e 6, aqui de São Mateus no capítulo 6, Jesus vai dizer: quando orardes, não sejais como os hipócritas. Como é que rezam os hipócritas, então? Porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas, ou seja, no templo e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. É verdade, eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora a teu Pai que está lá no segredo, e teu Pai que vê no segredo te recompensará. Então esta é a primeira forma de oração que Jesus condena, porque na verdade não é uma oração. Jesus condena esta falsa oração de ficar rezando para ser visto, para que os outros digam: puxa, olha como é piedoso, olha como é devoto, olha que pessoa de fé. Veja, a gente fazer belas orações em pé e assim para ser visto, isso não chega ao coração de Deus. Isso não interessa para Deus. Isso pode ser bonito para os homens, isso pode ser bonito para as pessoas, mas para Deus não conta. Para Deus não conta por quê? Porque é uma oração que não é feita para Deus, é uma oração que é feita para os homens. É uma oração que é feita para ser visto. Assim também são as nossas celebrações, não é? As nossas orações precisam ser celebrações centradas naquilo que é a simplicidade, a nobre simplicidade da liturgia, por exemplo. A celebração, a liturgia que é voltada ao Pai, que é dirigida ao Pai. E muitas vezes nós queremos fazer as celebrações, as liturgias voltadas e dirigidas às pessoas. Então, veja, e aí a gente começa a inventar. E a gente inventa, e aí as nossas celebrações precisam ser atraentes, precisam ser cativantes. Por quê? Porque nós estamos, na verdade, fazendo celebrações para agradar os homens e não o Pai. Então, minha gente, reparem que a nossa oração ela precisa desta conversão. Nós precisamos nos converter no modo de rezar. Nós não rezamos para as pessoas, para atrair a atenção, para agradar as pessoas. Mas a oração, ela precisa sim ser uma oração em conjunto, a oração comunitária, mas para nos elevar ao Pai. Esta é a oração que agrada a Deus. Bom, aí no texto de hoje, Jesus, no versículo 7, ele fala de um segundo tipo de oração. Nas vossas orações não useis de vãs repetições como os gentios, os pagãos,
porque eles imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejam como eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe o pedirdes. Então olha que Jesus aqui ele nos alerta para um outro tipo de oração que pode ser perigosa, que é esta oração de longas palavras. Uma oração demorada, uma oração alta, uma oração que às vezes a gente acha que Deus é surdo, uma oração que a gente multiplica as palavras, que às vezes a gente não sabe nem mal o que falar. E a gente quer falar mais e mais. Não é esta a oração que Deus quer. Esta oração também é uma oração feita para agradar os homens e não para chegar a Deus. As traduções, por exemplo, no inglês, para esta palavra, né, não use aqui que a Bíblia de Jerusalém traduz como não useis de vãs repetições. A versão em inglês diz babble. A palavra babble no inglês significa palavras assim ditas à torto ou direito que não tem sentido nenhum. No italiano, então, é usado o verbo sprecare, que significa desperdiçar. Então, não desperdiceis palavras nas vossas orações. Né? E hoje está muito comum, a gente tem os meios de comunicação, então a gente vê orações de todo tipo, às vezes até católicos, né, que se dizem católicos, mas a gente vê muitos tipos de oração. Às vezes a gente recebe oração no WhatsApp, a gente recebe correntes, e a gente recebe todo tipo. Mas é preciso que a gente faça um filtro e compreendamos o que de fato, nem tudo que é vendido como oração é de fato uma oração que agrada a Deus. Nem tudo que é vendido como oração é uma oração que nos eleva a Deus. Há orações que parecem muitas vezes mais um passe de mágica do que uma oração que nos eleva a Deus. E aí Jesus ele vai ensinar, ele vai mostrar um terceiro tipo de oração. Qual é o terceiro tipo de oração? É aquela oração que vai nos ensinar a nos dirigir ao Pai e a pedir ao Pai aquilo que de fato é importante. E Jesus aí vai nos mostrar, meus amigos, que a verdadeira oração não é uma oração mágica. Não é uma oração que vai pedir a Deus soluções para os nossos problemas, soluções fáceis para os nossos problemas. Erradicação dos nossos problemas. Puxa, eu rezo e agora os meus problemas vão acabar. Não. Esta não é a oração que Jesus propõe, que Jesus ensina. A oração que Jesus ensina é uma oração que vai nos colocar num processo de intimidade com Deus, de comunhão com Deus. A oração que Jesus nos ensina é uma oração que vai nos colocar num processo de estar o tempo todo na presença de Deus. Aí a oração vai ter um outro sentido, porque nós vamos perceber que Jesus ele não nos faz rezar, ele não propõe a oração em momentos pontuais da vida. Porque tem gente que também que reza quando precisa. Ou então acontece uma situação ali e eu preciso agora de Deus e aí eu vou, puxa, deixa eu me dirigir a Deus. E aí vai ao santuário e começa a rezar, e começa a fazer novena, como se Deus fosse ali resolvendo um passe de mágica. Deus pode resolver instantaneamente. Sim, claro que sim, Ele é o Deus que tudo pode. Mas não é esse o propósito. Jesus ele quer nos colocar em uma dinâmica. Jesus quer nos levar para além desta oração interesseira. Jesus quer nos colocar em uma presença constante com o Senhor. E é esta
a verdadeira oração cristã. É uma oração que vai permear a minha vida toda. E não alguns instantes específicos. Ou então aí eu recebi alguma coisa de Deus, então aí eu vou agradecer a Deus. Então veja, a gente corre o risco de se relacionar com Deus apenas em instantes da vida. Isso não é oração. Ou isso é até aspectos da oração, mas não é a oração em si. E nós vamos ver então o Papa Emérito Bento XVI, do seu livro Jesus de Nazaré, quando ele vai explicar sobre a oração do Pai Nosso, ele vai justamente nos dizer que quando então Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, ele está fazendo justamente isso. Ele está nos colocando neste contexto de comunhão com Deus, nesse contexto de relacionar-se com Deus o tempo todo na vida. E aí, essas orações pontuais, de acordo com a nossa necessidade naquele momento, elas vão ser algo que já estão ali, fazendo parte do nosso dia a dia, fazendo parte da nossa vida. Então elas vão fluir naturalmente. Então, a nossa conversa com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida na presença de Deus, ela já é algo tão corriqueiro, tão normal, que quando vem alguma necessidade, ela já está ali, naturalmente colocada na presença de Deus. E como Jesus diz aqui, Deus sabe das nossas necessidades antes mesmo da gente se dirigir a Ele. Ele sabe tudo o que precisamos. Sabe tudo. E aí então nós temos esta oração que Jesus ensina, que é a oração do Pai Nosso. Veja, a oração do Pai Nosso aparece nos evangelhos de Mateus e de Lucas, porém em contextos diferentes. Em Mateus nós vimos que ela aparece no Sermão da Montanha. Em Lucas ela aparece durante uma caminhada de Jesus com os discípulos. Jesus para rezar e os discípulos pedem a Jesus que os ensine a rezar. Em Lucas, a oração do Pai Nosso ela é mais resumida. Ela contém 5 pedidos apenas. Em São Mateus, ela contém 7 pedidos. E é justamente esta versão de São Mateus que é a versão adotada pela liturgia da igreja. E por que São Mateus coloca 7 pedidos? Porque o número 7, minha gente, no Evangelho de São Mateus, é um número muito caro. Em toda a Bíblia, na verdade, o número 7 representa a totalidade. Mas em Mateus a gente vê o número 7 muito presente. Por exemplo, já na genealogia de Jesus, São Mateus menciona que Jesus ele vem de 14 gerações. 14 gerações antecedem Jesus. Então, 14 é 2 vezes 7. Então, muito bem, o número 7 aí presente. As bem-aventuranças são 8, mas a gente pode colocar como 7, porque uma delas é repetição, então está fundida ali. Então, são 7 bem-aventuranças, na verdade. Nós temos Jesus, por exemplo, com os fariseus, ele diz 7 maldições dos fariseus. Jesus também coloca que nós devemos perdoar 70 vezes 7. E Jesus também conta no Evangelho de Mateus 7 parábolas sobre o reino de Deus. Então vejam que o número 7 em São Mateus, ele é muito presente. E aqui no Pai Nosso, Jesus, ele nos ensina a fazer 7 pedidos. O 7 sendo então, meus amigos, o número da totalidade, São Mateus vai nos mostrar que na oração do Pai Nosso, com estes 7 pedidos, nós temos a totalidade daquilo que precisamos de Deus. Então veja, por isso que a oração do Pai Nosso, como um padre da igreja que viveu nos séculos 2 e 3, chamado Tertuliano,
ele vai dizer que a oração do Pai Nosso é o resumo da Sagrada Escritura. A oração do Pai Nosso, Tertuliano diz, é um resumo de todo o Evangelho. Por quê? Porque nela nós aprendemos a pedir a Deus tudo o que precisamos. E o que é que precisamos de Deus? Essas 7 coisas. Que o nome de Deus seja santo, que venha a nós o reino de Deus, e que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Aí, estes são os 3 pedidos relacionados a Deus. Depois temos os 4 pedidos relacionados ao próximo. O pão para cada dia. Perdoar as ofensas. Não nos deixar cair na tentação. E nos livrar do mal. Então, isso é tudo o que precisamos. Isso é tudo o que a nossa oração deve conter. Por isso é a totalidade, por isso o número 7. Então o Pai Nosso é esta oração que tem tudo o que nós precisamos. Santo Agostinho dizia, e o Catecismo da Igreja, na última parte, quando fala da oração do Pai Nosso, ele vai citar Santo Agostinho, porque Santo Agostinho dizia, olha, eu posso ir em toda a Sagrada Escritura, posso pegar qualquer das orações que são feitas, e são muitas na Sagrada Escritura. Mas nenhuma dessas orações, eu tenho certeza que nenhuma delas vai deixar de estar no Pai Nosso. Qualquer uma das orações, Santo Agostinho diz, que estão na Bíblia, qualquer uma delas certamente está contida na oração do Pai Nosso. Então, o Pai Nosso é esta oração universal, esta oração que é deixada pelo próprio Jesus e por isso é chamada pelos padres da Igreja como a oração do Senhor. Porque é a única oração que Jesus ensina a comunidade com a sua própria boca. Então são as palavras do próprio Jesus. Por isso que na liturgia, a introdução que o presidente faz é: guiados pelo Espírito de Jesus e formados pelo seu divino ensinamento, ousamos dizer. Por quê? Porque nós aprendemos a rezar como o próprio Senhor. E é por isso que esta é a oração do Senhor. Esta é a oração que qualquer cristão pode rezar. Esta é a oração que nos une enquanto cristãos de quaisquer denominações, porque todos temos esta oração em comum. Por isso esta é a mais perfeita, é a mais plena, é a mais completa de todas as orações. Ela contém tudo. Ela contém tudo o que precisamos. Então, aí nós passamos para São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele vai dizer que a oração do Senhor é a mais perfeita das orações, porque ela ensina não só o que nós devemos pedir ao Senhor, mas inclusive a ordem que nós precisamos pedir, o grau de importância dos pedidos que nós fazemos. E o que eu acho mais fantástico, mais belo de toda a oração do Pai Nosso é que Jesus, ele nos ensina uma forma de nós dirigirmos a Deus, ele nos revela um nome de Deus, que é chamar Deus de Pai. Na língua dos judeus é o Abá. Abá. Abá significa papai, paizinho. Né? No português a gente não usa tanto o papai. Né? Às vezes as pessoas até dão risada se alguém chama o pai de papai. Né? Mas é um jeito carinhoso. As crianças chamam assim. No inglês é muito mais comum o pessoal dizer daddy. Né? Daddy é uma forma, assim, informal. É uma forma ali familiar de se voltar ao Pai. E é assim que Jesus ensina a gente a se dirigir a Deus. Ele não pede para que a gente chegue a Deus, ó Senhor, não.
ele pede, ele ensina que a gente se dirija a Deus como Pai. Porque quando a gente encara Deus como Pai, isso vai ser uma relação familiar. Uma relação familiar. Agora você pode dizer, poxa, mas a minha experiência com o meu pai biológico, com o meu pai aqui na Terra não é das melhores. Mas é por isso que a oração diz, Pai nosso que estais nos céus, para nos dizer que esta paternidade de Deus, ela não se equipara com esta paternidade que nós temos a noção aqui da Terra. Mas é algo que é muito maior, é algo que é muito mais abrangente. É algo que ainda que a nossa experiência paterna aqui neste mundo não seja das melhores, mas a paternidade de Deus, então, ela é uma paternidade acima, que ultrapassa tudo isso. Mas Ele é esse Pai. Deus é esta pessoa que nós conhecemos no dia a dia, que aprendemos a nos relacionar no dia a dia e que é revelada por Jesus. E vem aí que Jesus, ele vai inclusive superar aquela noção que Moisés deu de Deus. Porque se a gente for lá no Êxodo, capítulo 3, versículo 13, Moisés disse a Deus, quando eu for aos israelitas e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? Que direi? Disse Deus a Moisés, eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que é. Assim dirás aos israelitas, eu sou, me enviou até vós. Então veja que Deus se revela a Moisés como eu sou. Mas quem é este eu sou? Ao mesmo tempo que isto revela que Deus ele está sempre, que Deus ele é. Mas ao mesmo tempo quem é este Deus? Quem é este eu sou? Ao mesmo tempo que ele revela alguma coisa de Deus, mas ao mesmo tempo ele permanece ainda um tanto enigmático. Mas quem é este eu sou? E aí Jesus vai revelar, porque Jesus é aquele que vem revelar o Pai. Vós não vistes o Pai, eu vos dei a conhecer. Quem me vê, vê o Pai. Então, quem é este Deus? Este Deus é Pai. Este Deus é Pai. Agora, quem é este Pai? Em que medida conhecemos este Pai? Este Pai, Jesus diz, é um Pai que não é meu. Este Pai é nosso. Este Pai é nosso. Eu vi aqui algum comentário de alguém dizendo, meu Pai do céu. Veja, e aí eu faço uma pequena correção fraterna. Este Pai não é meu. Este Pai é nosso. Por isso que eu não gosto muito daquela música que às vezes a gente até corre o risco de cantar na liturgia, mas que tem um erro teológico. Pai meu Pai do céu. Não é assim que Jesus ensinou. Jesus ensinou a dizer Pai nosso. Porque se eu digo simplesmente Pai, meu Pai do céu, eu estou me colocando numa exclusividade com Deus. E Deus, ele não é propriedade minha. Mas, e a minha relação com Deus vai estar equivocada se eu estiver fechado em mim e fazer de Deus o meu Pai. Mas a relação com Deus, ela precisa ser de um Pai que é nosso. É isso que Jesus vem revelar. Pai nosso. Porque o único que de fato era filho de Deus, o filho único de Deus era Jesus. Então ele sim pode dizer, meu Pai. Mas nós
nós somos filhos de Deus porque somos irmãos de Jesus. Porque pelo batismo, Jesus nos insere nesta família. Então, o Deus que é nosso Pai, Ele é Pai de todos nós e nós vivemos nesta grande família humana. Então, a minha relação com Deus, este meu chamar Deus de Pai, ele só vai ser verdadeiro e só vai ter sentido a partir do momento em que eu tenho os outros como irmãos. A partir do momento em que eu estou aberto para esta irmandade. E aí o Papa Francisco, eu gosto muito desse livro que foi publicado há uns 2 anos no Brasil, que é uma entrevista do Papa Francisco a um padre italiano sobre a oração do Pai Nosso. Foi publicado pela Paulus e também pela editora Planeta, uma reflexão sobre a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. E o Papa Francisco, ele vai justamente dizer que a oração do Pai Nosso, eu não posso chamar Deus de Pai se eu não estou em paz com os irmãos. Porque a oração do Pai Nosso, ela é uma oração que vai nos colocar necessariamente reconhecendo o outro como meu irmão. E é por isso que antes de ensinar o Pai Nosso, é por isso, meus irmãos, que antes de nos ensinar a rezar, Jesus, ele ensinou a perdoar. É por isso que antes de nos ensinar, antes de nos colocar nesta relação com o Pai, Jesus disse: se o seu irmão te der um tapa na face, dê também a outra. Foi por isso que Jesus ele ensinou: vós aprendestes que deveis amar os vossos amigos, mas eu, porém, vos digo, amai também os vossos inimigos. Porque amar os familiares, amar os amigos, isso os pagãos também fazem, isso os hipócritas também fazem, mas eu vos ensino a amar também os inimigos. Então, é por isso que Jesus já nos prepara para nos ensinar como é que deve ser a nossa relação com o Pai. É uma relação de família. E é por isso que no Pai Nosso, ele nos ensina: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que devem alguma coisa a nós. Então, em outras palavras, Jesus está nos dizendo: olha, nós estamos pedindo a Deus, olha o que nós estamos rezando. A gente reza o Pai Nosso, minha gente, mas a gente não se dá conta do que é que nós estamos rezando. Olha o que é que nós estamos pedindo a Deus. Nós estamos pedindo a Deus que Ele nos perdoe na medida em que nós perdoamos o irmão. Então, em outras palavras, nós estamos pedindo a Deus que, se eu não sou capaz de perdoar o meu irmão, Deus não precisa me perdoar, porque é isso que nós rezamos no Pai Nosso. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É uma oração que nos abre para os irmãos. É uma oração que nos coloca neste contato com os irmãos. Então, o Papa Francisco vai dizer: o perdão é uma condição fundamental para chamar Deus de Pai. Então, o Papa vai dizer: só é capaz de perdoar quem se reconhece perdoado. Por que os fariseus não aceitavam e ficavam escandalizados quando Jesus perdoava os pecadores? Porque eles se achavam sem pecado. Então eles não faziam a experiência do perdão de Deus, porque eles se julgavam sem pecado. Então, só no momento em que eu sou humilde, que eu me reconheço pecador e experimento que o Pai me perdoa, é só aí que eu consigo perdoar os irmãos. Porque é só aí, porque aí eu entendi que eu sou necessitado do perdão.
e que eu sou um fruto do perdão de Deus. Certamente nós não vamos ter tempo de entrar, nós já estamos encerrando, então nós não vamos ter tempo de entrar em cada invocação, e também não era esse o objetivo da nossa reflexão. O objetivo da nossa reflexão hoje, então, é justamente suscitar esta oração e suscitar como rezar. Então, voltados para Deus, pedindo aquilo que é o essencial, aberto aos irmãos. Eu termino com o pedido: dai-nos hoje o pão de cada dia. O pão nosso. Veja, nós não pedimos o pão para mim, nós pedimos o pão nosso. O pão que os irmãos precisam para se manter. O pão essencial, não o pão que é acumulado e que vai apodrecer, mas o pão que cada um dos nossos irmãos e que nós também precisamos para a sobrevivência. E assim nós vamos vendo, meus irmãos, que da mesma forma que os mandamentos foram dados por Deus em 2 tábuas, os 3 primeiros relacionados a Deus, os 7 últimos relacionados aos irmãos, assim também a oração do Pai Nosso é esta oração que as 3 primeiras invocações nos remetem a este contato com Deus, a presença de Deus na nossa vida, e as últimas 4 a estas necessidades que precisamos suprir para a nossa vida com os irmãos, para a nossa vida na sociedade. E assim eu termino motivando cada um de nós, cada um de vocês, para que nós descubramos esta relação com Deus que vai nos fazer, nos proporcionar de estarmos cada vez mais em contato com os irmãos, para fazermos o reino de Deus, que nós pedimos do Pai Nosso, que venha a nós o teu reino. Este reino começa aqui, a partir do momento em que nós começamos a praticar aquilo que Jesus nos ensina no seu sermão, nas bem-aventuranças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.